A obra A Morte de Marat, pintada no ano de 1793 e da autoria de Jacques-Louis David, representa um momento emblemático da Revolução Francesa. Para contexto histórico, esta tela foi produzida durante o período da Revolução Francesa. Vigorava na época um regime político conhecido por República Popular ou Jacobina, ao qual o homenageado Jean Paul Marat era uma das figuras principais. Esta facção política jacobina subdividia-se em dois grandes grupos: os montanheses, os mais radicais, que efetivamente acabaram por tomar o rumo da Revolução, e os girondinos, o grupo político mais moderado, que por isso acabou afastado do poder e guilhotinado em massa. Marat, o personagem principal desta tela, pertencia à facção política mais radical. Foi também segundo as suas ordens que a República se tornou revolucionária, radical, repressiva e muito violenta. Mas, para agravar a sua lista de inimigos, era ainda o autor de um jornal apelidado L'Ami de Peuple, ou Amigo do Povo, onde defendia as perseguições contra as facções políticas mais moderadas. Os girondinos, os mais moderados, como sabemos, acabaram assassinados na guilhotina, muitos devido às acusações sem fundamento feitas por Marat no seu jornal. Estes revoltosos, agora amedrontados, reuniam-se sigilosamente para comentar o rumo da Revolução. É nesses encontros, na cidade de Caen, que Charlotte Corday, uma jovem francesa, vai aguerrir o seu descontentamento pela radicalização da Revolução e adquirir um desejo de vingança aos jacobinos, liderados por Marat. Foi a 9 de julho de 1793 que Corday parte para Paris com o objetivo de assassinar o líder político. Esta temeu o eclodir de uma guerra civil e, portanto, desejava matar um homem para salvar 100.000, como disse posteriormente. Ao fim da tarde, no dia 13 de julho desse ano, Charlotte Corday aparece em casa de Marat e pede para ser recebida por ele. O tirano, que sofria de uma doença de pele grave, que era acalmada por longos banhos, ao ouvir a insistência da jovem, pede que a tragam à sua presença. Charlotte engana Marat, dizendo que lhe traz uma lista de girondinos escondidos em Caen. O político promete que todos seriam guilhotinados, e Corday, aproveitando o momento, aproxima-se da banheira e apunhala-o mortalmente no peito. Charlotte Corday foi presa imediatamente e julgada no mesmo dia pelo Departamento de Polícia de Paris. Instada a que declarasse o que a levou a cometer o assassinato, respondeu que, tendo visto a guerra civil prestes a atear-se por toda a França e persuadida de que Marat era o responsável principal do desastre, achou por bem sacrificar a sua vida para salvar o seu país. A jovem Charlotte Corday foi guilhotinada como sentença ao seu crime no dia 17 de julho de 1793. Jacques-Louis David, o criador desta tela, nasceu em França em 1748. Dedicou-se essencialmente à pintura. No entanto, não descurava a sua participação na política. Ocupou um lugar na Convenção Nacional Francesa durante o período da Revolução Liberal, simpatizando com a facção política jacobina e, por tal, convivendo com Marat. Quando o assassinato se tornou público, os jacobinos decidiram imortalizar o ato com uma representação física. Pretendiam fazer um panfleto revolucionário para atacar os seus opositores, na forma de tela, e, por tal, não hesitaram a escolher David para a representação. Toda a estética do quadro é neoclássica, repleta de realismo e atenção ao pormenor. Os objetos, formas e técnicas são objetivas e evidentes de uma expressão da corrente artística. Começamos por ver em primeiro plano Marat morto na banheira. Chega a parecer que vai tombar para fora da tela pela profundidade que a técnica nos converte. No canto inferior esquerdo, a arma do crime. O punhal utilizado por Charlotte Corday é ainda ensanguentado, que, se repararmos ao pormenor, percebemos que tem o mesmo tamanho que a pena do representado, tendo por objetivo sensibilizar aqueles que observam, referindo indiretamente que enquanto ele utilizava uma pena, ela utilizou um punhal. Na mão esquerda de Marat, aquela que está apoiada na banheira, vemos uma folha de papel com a seguinte inscrição: 13 de julho de 1793. Marianne Charlotte Corday, para o cidadão Marat. Como estou infeliz, tenho o direito de apelar à sua boa vontade. É uma clara referência da traição da Girondina, em termo de começar a apresentar-se como alguém que admirava Marat. O que também chama imediatamente a atenção é a secretária de madeira que Marat utilizava para trabalhar na banheira.
Nela vemos uma dedicatória de Davi ao amigo, expressando o seu luto e apelando a um luto coletivo. A Marra de David pode ser interpretado como uma expressão de sentimentos do artista, ou então uma frase premeditada, já que o quadro se tratava de uma encomenda. O plano de fundo obriga-nos a olhar diretamente para a cena principal. Pelo facto de ser escuro e de surgir uma áurea de luz em progressiva aproximação do representado. Davi concentra o olhar dos observadores em Marra e não no crime em si. A expressão, evidenciada pela tal luz, transmite-nos serenidade e até um leve sorriso. Esta aparência é idealizada, pois Davi procurou moldar o jacobino à figura de um herói, e de certo a sua morte não aconteceu assim. Podemos, portanto, dizer que esta obra é premeditada. Davi visitou o local da morte de Marra e decidiu não representá-lo exatamente da mesma forma que este morrera, para causar um maior impacto nos observadores. Depois de concluída, a obra foi aclamada e exposta no Museu do Louvre em outubro de 1793 e posteriormente exibida no Salão da Convenção. Davi foi admirado e a sua arte começou a ter uma visibilidade ainda maior. Atualmente, o quadro A Morte de Marat encontra-se exposto no Museu Real das Belas Artes, em Bruxelas. Pode dizer-se que é uma pintura de óleo sobre a tela, transformada num autêntico arremesso político dos jacobinos contra os girondinos.